Entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Aguardando, vamos lá. Olá, tudo bom, Cam? Oi! Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom te Então ver. tá bom. Bom te ver, mesmo que por aqui, né? Sim, Agora a gente tem que adaptar, não tem jeito. é verdade, é verdade. Eu tava falando um pouquinho antes de você entrar das dificuldades que inclusive hoje de manhã. Coincidência ou não, eu fiz uma reunião com duas veterinárias que trabalham com físio e com acupuntura para a Ai, gente que começar bom! a introduzir isso aqui no interior, né? Para ver se a Aham. gente consegue, quando isso tudo tiver normalizado, para ver se a gente consegue introduzir a acupuntura aqui. Ai, eu acho Bom, gente, então eu vou maravilhoso. pedir, Li, vou pedir para você se apresentar, conta um Uhum. pouquinho da sua história, como é que foi todo esse mundo de acupuntura floral voltado aí para os exóticos. Conta um Claro, pouquinho. claro. Primeiro eu queria te agradecer, Camila, pelo convite. É um prazer falar de acupuntura, principalmente em silvestres. Então, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Sim. Imagina, E é um prazer a gente ter você aqui. Esse obrigada. assunto que, assim, me fascina. Eu Hum, confesso que eu gosto muito dessas terapias complementares, uhum. holísticas, enfim. E é muito bom poder dividir, poder conversar com alguém que tem experiência na área. Oh, obrigada. E queria agradecer a todos vocês também que estão assistindo, gente. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a quem está chegando. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A Isso. Camila vai me passando aí o que vocês forem perguntando. E Bom. tem a Luísa também. A Luísa está aqui no chat. A Sim. Luísa foi a primeira a entrar, viu? Olha, A Luísa estava aqui antes de todo mundo, olha, Lu, é isso aí. E é muito, muito bacana poder dividir esse momento, esse espaço com vocês duas, com certeza. E com todos vocês que estão assistindo também. Então, muito obrigada por terem vindo. Sim. Ah, o Isso Rafa aí. aí também, gente. Olha aí que coisa É boa. ela. Sim. Pois, me apresentando, eu sou a Lígia, para quem não me conhecia ainda. Eu me formei na Unesp em Botucatu em 2013. E desde a graduação, eu sempre gostei de trabalhar com animais silvestres. Eu percebia que todo mundo queria trabalhar com pequenos e gatos, mas a procura naquela época, meu Deus, naquela época a procura por silvestres era pequena. Eu entrei na faculdade em 2007, então eu lembro que lá na Unesp em Botucatu, quem fez estágio lá, ou quem fez residência lá, ou quem já passou por lá, sabe que tem um setor de silvestres, o SEMPAS, Uhum. e quando eu entrei não tinha SEMPAS. Por isso eu me sinto velha. Nossa. Sim, tinha uma. O Sempas veio quando? Você sabe? Ele veio no comecinho de 2008. Em 2007, quando eu entrei, eles usavam Ah, tá. uma. Tinha uma espécie de. Era tipo um recinto anexo ao setor de cirurgia de Uhum. pequenos. E aí lá tinha alguns manejos, principalmente pelo convênio com o Zoológico de Sorocaba. Então, às vezes, Uhum. tinha animais que precisavam de um aporte de uma universidade, de um centro cirúrgico e tudo mais, um raio-x, um ultrassom. Então, trazia para Botucatu, levava para Botucatu. E aí, assim que eu entrei na faculdade, meu primeiro curso foi de manejo de répteis. Aí Que eu já, legal, segunda semana de aula, entrei para o GES. Foi muito que assim. legal. Sim. Eu sempre gostei muito da parte de silvestres, mas sempre flertando com a área de integrativas, né? De medicina complementar. Eu lembro que Uhum. no primeiro ano de faculdade, eu assisti um simpósio de dor e acupuntura em humanos, da medicina humana, porque não tinha nada assim em medicina veterinária ainda, em 2007. Agora, nossa, agora, graças a Deus, tem bastante. Isso, E, graças a Deus, evoluiu rápido, né? Hoje, até a exato, parte do exótico, a gente já tem um começo aí, então evoluiu bem rápido. exatamente. E você acredita que a acupuntura veterinária em geral, ela começou a ser desenvolvida aqui no Brasil dos anos 80 para cá? É muito recente, Sério? né? Muito Muito recente, recente. exato. Olha só. Então, gente, nos anos 80, quando nós duas nascemos nos anos 80, né? Camila. Né? Na época que a gente nasceu, na época que eu nasci, desculpa, me sentia velha. A Luísa eu sei que é dos 80 também. A gente Quase, quase. ainda achavam loucura fazer acupuntura em cachorro, que era uma coisa que era só Sim. incomum. Que dirá fazer acupuntura em ave? Então, Pois é, pois né? é. Pois é. E aí, Acho que naquela época ninguém nem imaginava que a gente ia chegar lá, né? sim,
Exatamente, ainda tinha-se muito pouca procura, pouco estudo, pouco tudo. Uhum. E nos últimos 5 anos eu venho acompanhando as publicações, talvez um pouquinho mais de tempo, nos últimos 7 anos, eu tenho acompanhando as publicações e visto que tem cada vez mais relatos de caso da acupuntura em silvestres também, que é muito legal. Mas eu Uhum. estava me apresentando. Nota-se que eu mudo de assunto muito A rápido. gente se perde, a gente vai falando, É, vai tagarelando e se perde. isso, famoso TDAH também. Pois, daí, quando eu fui acompanhando durante toda a graduação o surgimento do ambulatório de acupuntura também na Unesp em Botucatu. A Unesp em Botucatu também Legal. é a primeira residência em acupuntura veterinária do Sim. país. Então, do país, até onde eu lembro é do país, não era do mundo. Posso estar desatualizada. Mas com isso tudo, com essa proximidade entre os dois setores, eu sempre com um pezinho lá no silvestre, um pezinho na acupuntura, as coisas foram se desenrolando até que eu fui me formar e eu defendi meu TCC sobre o uso de medicina complementar em animais silvestres. Olha, Aí você depois, foi o elo que sim, juntou as duas coisas. Olha que maravilhoso. exato. E porque eu não achei muita coisa naquela época em literatura. Eu achava relatos de caso. Ai, uma amiga minha passou óleo e funcionou, óleo ozonizado. É, Fulano botou umas agulhas, deu certo. Era uma coisa desencontrada e não tinha, assim, uhum, muito material. Isso há 7 anos atrás. Não é muito. uhum, A evolução não vem de tanto tempo assim. Aí, sim. em 2015, eu entrei na pós em acupuntura e eu lembro que a professora falou: olha, a gente tem uma aula de acupuntura em silvestre. Você tem certeza? Lógico! Traduzir as coisas de tipo, medicina de pequenos e grandes para silvestres é a realidade da gente que gosta de É a silvestres, né? realidade, não tem jeito. A gente precisa dessa união, a gente precisa buscar as coisas em quem está mais avançado para trazer para nossa realidade. E Exato. funciona, a gente Sim. faz isso diariamente, né? E com a acupuntura não foi diferente. Exatamente. Então foi basicamente isso. 2 anos de pós em acupuntura, traduzindo o conhecimento de humanos, de pequenos, Que de legal, grandes, para silvestres. que Então é uma legal. coisa que todos os veterinários silvestres fazem o tempo todo. A gente traduz do É, intensivismo, tudo de pequenos e de intensivismo, a gente traduz para tudo. silvestres. É a minha outra paixão, é a parte de intensivismo também. Intensivismo, Da legal. medicina humana também, o Rafa bem lembrou. Ah A lá, gente, é. a gente traduz tudo para os silvestres. Tem Então que não ser, foi gente. A gente difícil. de Silvestres, a gente cata tudo, junta tudo, tem umas Exato. ideias loucas e aplica no bicho. Exato, e É, aí a acho que gente. é a nossa realidade diária. Todo dia a gente está indo atrás de literatura, indo atrás de coisa nova, não só com Silvestre, e a gente Uhum. acaba aplicando e Exato, fazendo acontecer, né? Tem que ser exatamente. assim. Exatamente. E então, e aí o que funciona? Relato de caso, pôster no congresso. E é assim que Isso. todos nós vamos aprendendo tudo. Então, Lígia, me fala Dividindo, literatura. né? Dividindo o que Exato. funcionou e o que não funcionou O também. que Eu, não eu falo que isso funcionou é muito também. importante também, né? Exato. E aí as pessoas ficam, Lígia, o que você tem de literatura em Silvestres? Olha, graças a muitos, muitos, muitos profissionais, está aumentando todos os anos. Você joga no PubMed, principalmente se você for procurar por espécies ou por gêneros, tá um pouquinho mais fácil de encontrar. Mas não é difícil achar um trabalho com um N super grande, até É, porque a acupuntura é uma terapia individualizada. Ela olha o organismo como um todo. Ela não vai olhar como exatamente como um N, né? A gente tem alguns trabalhos muito interessantes na área experimental com ratos, provando principalmente sobre como nossa, fugiu a palavra. Algumas proteínas, alguns hormônios atuam e são liberados por acupuntura, em estímulos em algumas áreas do corpo. Como a que legal. motilidade gastrointestinal aumenta em ratos quando a gente abre o estômago 36. Tem trabalho sobre isso. E aí tem que Legal. caçar, tem que ter uma mente muito aberta e muita vontade de caçar. Eu falo Aham. que eu estou fazendo um Dropbox só para botar esses artigos, para passar para as pessoas mais fácil. E eu sempre, né? A missão é difícil. Todo dia a gente cata um É, pouquinho, põe no mas a Dropbox. gente chega lá, a gente vai compilando, Exato, vai juntando e a gente chega lá. E me fala uma coisa, eu exato. acho que assim, entrando um pouco na parte de acupuntura, você falou, a gente tem que olhar realmente o animal como um indivíduo, né? Como deve Uhum. ser. A gente sempre tem a regra, mas a gente tem as exceções e a gente tem que levar em consideração que aquele indivíduo é único, aquela história é única, aquela família é única. Eu acho que quando a gente fala de terapia integrativa, de terapia holística,
a gente acaba levando em consideração não só o animal, mas a família por trás. Eu acho que a gente acaba Exato. abraçando todo mundo. E Exatamente. a gente tem que. Eu acho que o meu maior desafio é assim: quem é fã desse tipo de terapia, você fala na consulta, você fala, ai, floral, você fala acupuntura, você fala laser, a pessoa já, o olho brilha, né? Fala assim, quero. Exato. Sim, E isso é quem muito não é bom. muito fã desse tipo de terapia, a gente fala, a pessoa não bota muita fé. Tipo, ai, eu Eu não queria acredito. saber, até curiosidade Uhum. pessoal, Sim, como que a gente faz para fazer, para não convencer, né? Porque eu acho que já tem muito trabalho, muito estudo, isso já é muito embasado, mas como fazer para o tutor aderir e fazer aquela terapia contínua? Porque a gente sabe que a acupuntura precisa ser uma terapia mais contínua. O floral, a gente precisa. também depende que o tutor faça ali um trabalho em casa. Me dá uma dica. Eu acho que Exatamente. bastante gente também tenta introduzir isso na clínica, e é muito complicado. Eu sinto uma resistência. Eu não sei Uhum. se é porque é interior, o pessoal ainda não está muito, Também. não chegou lá. Acho que São Paulo a realidade é um pouco diferente, mas eu tenho bastante dificuldade. Olha, também percebo, Camila. Eu fiz faculdade em Botucatu, eu atendia em Botucatu como clínica de Uhum. silvestres, até terminar a pós de acupuntura também. Eu atuava como clínica de silvestres em Botucatu. Continuo sendo clínica de silvestres, apesar de acupunturista também. E eu percebo essa resistência também. Quando isso começou a mudar? Quando eu comecei, principalmente, a ter muito embasamento no que eu estava falando. Quando você Uhum. acaba de entrar na pós de acupuntura, vê um caso ou dois, a sua postura, o seu linguajar, a firmeza com que você fala, é É totalmente diferente, diferente né? do tipo, ah, não, a gente pode trabalhar com acupuntura nesse animal. Eu já vi vários outros pacientes tendo resultados com essa e essa terapia. Aí a pessoa fala, ah, eu não acredito em acupuntura. É tipo não acreditar em dipirona. A acupuntura não vai deixar de funcionar porque você não acredita nela. Esse é o ponto. Há Uhum. 5.000 anos atrás, quando os chineses começaram a descobrir a acupuntura, eles realmente se embasaram da maneira mais empírica possível. Eles observavam que, agulhando tal lugar, você tinha uma resposta na dor de cabeça, que agulhando tal lugar você melhorava a motilidade gastrointestinal. E assim ia. Tinha uma resposta, uma terapia reflexa e sistêmica. Uhum. Eu consigo agulhar a mão e ter uma resposta na cabeça. Por, como Uhum. isso, Lígia? Como, Lígia? Que bruxaria, Lígia? Não é bruxaria, são hormônios, são neurotransmissores, são várias ferramentas do nosso próprio corpo. Mas que há 5.000 anos atrás os chineses não conheciam. Hoje, Uhum. em 2020, a gente tem estudos provando tudo aquilo que as chineses observavam há 5.000 anos atrás. Por isso eu acho muito interessante também a abordagem científica. Tem tutor que ele não, eu super acredito em energia, vamos fazer em É. acupuntura. E tem tutor que não, você não você vai tentar explicar Então, é de essa a energia, dificuldade. ele fecha. Quem não acha que a acupuntura é coisa mística, é coisa, né? Enfim, Não é não é só nenhum isso. misticismo. É isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar e mudar esse conceito, né? Mudar essa cultura de que isso é misticismo, porque na verdade é tudo embasado, é Exato. medicina, tem Sim, estudos e é uma terapia milenar, né? Não é exatamente. algo muito novo. Exatamente. Não Bom, sobreviveu 5.000 anos só no achismo ou só no empirismo mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem é. papers, a gente tem trabalhos. Eu acabei de saber, inclusive, que a Abravet, a Associação Brasileira de Veterinários Acupunturistas, abriu o arquivo deles, né? Todas as Olha que revistas. E tem alguns relatos muito interessantes de acupuntura em várias espécies. Principalmente nos legal. congressos, alguém sempre manda. A Luísa consegue falar melhor disso, inclusive, que eu soube de alguns posters dela que foram sucesso no último congresso. Sobre acupuntura Olha em só, cobra, sobre acupuntura em que anacan. demais, que Então, tenho demais. da cobra cipó, tenho da anacan também. Eu vi rapidamente, assim, olhando os arquivos da Bravete, eu vi que tinha um de acupuntura em pinguins também, bem interessante. Olha que demais. Exato, e super vem a calhar. Eu lembro, como eu sou de Santos, né? Alguém perguntou a cidade, eu sou de São Paulo. Camila, você Eu tá sou falando de do interior, eu sou de Valinhos, é pertinho de Campinas, bem isso. interior. E a Luísa tá em Sorocaba. Então, tá cada uma numa cidade e a gente conseguindo agregar É, conhecimento, isso é maravilhoso. Então, super recomendo. Ah, ele já tem interesse nessa área. Arquivos da Bravete abertos, entra no site, dá uma boa lida nos relatos que tem lá. A gente sempre aprende com a experiência
de quem já Sim, andou o mesmo caminho que a gente. Então, com certeza. fica a dica. A Bravas também tem bastante, pelo menos todo o congresso da Bravas, alguém aparece com algum pôster de acupuntura em silvestres ou de relato do ozônio. Então, com certeza, eu sugiro ir atrás das fontes, sabe? Ir atrás de Da artigos, literatura, relato né? de caso. Ir atrás de quem já trabalha com isso também. Eu fico à disposição para quem precisar. Eu vou estar no Congresso da Bravete, com Eu certeza. também vou. E no da Não, Bravas eu acho que também. a Bru tava falando do congresso Da do Bravas? Medivep, né? Vamos. O Medivep? Do, Vamos sim. Só perdi o prazo para estaremos mandar o presentes. trabalho, mas estaremos lá, exato. Estaremos presentes. Bom, então Uhum. vamos falar um pouquinho da aplicabilidade, então da acupuntura primeiro, depois a gente fala dos florais, nas aves. Uhum. Qual é o maior desafio que você tem na acupuntura em aves? Eu sei que você usa uma agulhinha toda especial, não é agulha Uso, eu trouxe de ela. acupuntura normal, né? Ah, Ali já é. trouxe. Ela pensa em Depende. tudo. Tudo, gente, eu deixei tudo preparadinho. Então, Vamos respondendo a lá. pergunta, depende da ave. É uma coisa que muita gente pergunta, Tá. nossa, como você faz para agulhar aves? Depende, na verdade, de três coisas muito importantes. Para mim são três fatores muito importantes. Número um, qual benefício eu vou trazer para aquele animal? Não apenas para a Aham. ave. Então, número um, é um animal que fica no recinto solto, odeia contato com gente, não vai ficar 20 minutos contido para eu fazer acupuntura? Melhor eu não fazer acupuntura, vamos fazer outra coisa, gente. A acupuntura, ela é um dos ramos da medicina tradicional chinesa. Temos 5 ramos. Acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, tuiná, técnicas de massagem, traduzindo bem grosseiramente, tuiná são técnicas de massagear, e técnicas de respiração, de exercícios de respiração, como o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é bem difícil a gente conseguir fazer com animais. Então, a gente já É, né? perde um braço. Aqui. A gente consegue trabalhar tuiná e guaxá. Cadê meu guaxá? Tava aqui. É uma Guaxá é uma pedra, não é? pedra. Gostar. Exato. Aham. É uma pedra que, inclusive, estava aqui no meu estojinho. Sumiu. Que eu vou achar em algum momento. Mas é uma pedra de fazer massagem e deslocar musculatura. Você faz liberação miofascial. Eu consigo fazer Aham. isso num beija-flor? Não, é muito pequeno. Eu consigo fazer isso numa ema? Muito provavelmente vai, se a ema te deixar. Lembra do primeiro tripé. Permissão do animal, quanto ele tolera ser manuseado. Uma coisa é eu manipular o papagaio da vovó, que está sempre ali em contato com gente. Outra Tá, coisa é eu então vamos manipular a partir do ema. pressuposto. Se a ave já é uma ave arisca que não tem ali um É, manejo diário, a gente já não consegue aplicar acupuntura. Até surgiu uma pergunta, acho que o depende. Breno está perguntando Depende. aqui, Isso, da qual a laser diferença? acupuntura. Eu acho que aí seria mais Exato. rápido, né? Exatamente. Aí a gente usa outras ferramentas. Aquele animal mais estressado, eu não vou conseguir colocar agulhas. Aham. Agulhas, aliás, agulhas. O que eu uso para agulhar? Depende da ave. As menores agulhas que eu uso são essas daqui, que são agulhas de aurículo. Nossa, acho que não dá nem pra ver, é muito pequenininha. Tem uma bolinha Mas é a branca de que tá fincada. auriculoterapia, não É a é? de aurículo, exato. Isso eu uso em calopsita, isso eu uso em agapornis, em aves menorzinhas. E Tá. agora, ficou um pouquinho maior, a gente tem agulhas de mão. Tadã! Olha só. Parece minúsculo, mas assim, é só isso aqui de área de inserção. É menor que a minha unha. É isso aqui do meu dedinho. Estão vendo? Estão vendo? Sim. É, esse acho que dá pra ver Dá melhor. pra ver melhor, né? Aham, aí. Agulhas de mão. Essa eu uso para porquinhos da Índia. Essa eu uso para aves um pouquinho maiores, papagaio, eu já consigo usar também. Ah, Entendi. Lídia, a ave é maior ainda. A gente consegue usar agulhas normais que eu uso para cães e gatos, então. No caso, essa não, que é de cachorro grande. Agulhas normais. Aqui. Geralmente 20 15 é o tamanho que eu Essa aqui a mais gente tá uso. mais acostumado de ver De em ver. acupuntura mesmo. E aí as pessoas olham essa agulha e acham que vão enfiar isso no periquito. Não, gente, não vão, tá? Por De exemplo, maneira nenhuma, pelo amor de Deus, ela vai né? atravessar o bicho inteiro. Evitem, sim, coitado. Essas daqui já são 25, 30. Eu já uso para cachorros maiores. Daria para Uhum. usar na ema? Daria para usar na ema, no emu, daria sim, com certeza. Legal. Agora, Lígia, é uma ave que não tolera manejo. Não vamos fazer acupuntura?
Não necessariamente. A gente pode usar o que o Breno falou. A gente pode usar o laser. Laser. E aí, qual que é a diferença? Ele perguntou a diferença. O estímulo seria no mesmo ponto, mas qual que é a diferença da laser acupuntura para acupuntura com agulha mesmo? O laser, ele vai trabalhar emitindo luz. É daí que vem o acrônimo que forma o nome dele. Ele emite luz e ele consegue estimular o ponto quando eu dedico uma certa quantidade de joules naquele ponto. Ele tem diversos efeitos sistêmicos maravilhosos e ele consegue estimular aquele ponto a uma certa maneira, mas na minha opinião, pessoal, ainda não é tão estimulante na liberação de endorfina, principalmente, quanto a acupuntura. Quando enfiar agulhas mesmo. Mas ele não passa despercebido. Ele não é exatamente igual a enfiar agulhas. Eu acho o estímulo do laser um pouquinho menor nessa parte de liberação de endorfina, mas ele também consegue promover a oxigenação dos tecidos? Consegue. Consegue promover a melhora da circulação de nutrientes, a irrigação tecidual? Consegue também, exatamente como a agulha nesse ponto. Ele libera menos histamina. Quando eu coloco uma agulha num ponto de acupuntura, eu acabo liberando toda uma resposta do corpo, porque eu tô enfiando um corpo estranho ali. Então, o corpo vai fazer o quê? Atacar. E ele vai fazer como? Ele vai liberar macrófagos para tentar comer aquela agulha, fagocitar. Ele vai liberar mastócitos que vão degranular, liberar histamina. Por isso que o ponto de acupuntura coça e fica vermelho. Não sei se vocês já fizeram acupuntura. Eu já fiz, gente, coça e fica vermelho. Eu sou muito alérgica, eu sou alérgica a absolutamente tudo. Tadinha. E eu cheguei a fazer pra alergia aqui, assim, no nariz. O G20, sim, coitada. Ele dói, mas ele é muito bom pra desentupir o nariz, sabe? Quando você a lágrima escorria, assim. Chorava, mas respirava depois, né? Pois é um ponto muito bom. E ele é muito bom pra abrir o apetite também, inclusive. Nas aves é um pouquinho mais difícil de achar, porque tem um bico. Mas eu me baseio geralmente pelas narininhas das aves. O G20 tá passando ali do lado. E é um ponto bem sensível. Então, geralmente eu não ponho e largo a agulha lá. Eu geralmente só funciono. É uma outra técnica. Lígia, eu tô com um papagaio aqui endiabrado. Eu não posso deixar ele 20 minutos com agulhas. Geralmente a gente deixa 20 minutos. Se eu deixar ele 20 minutos com agulhas, ele vai comer essas agulhas. Lígia, o que eu faço? Pode funcionar. Simples assim. Mas aí eu lembro do segundo tripé. Lembra que eu falei que tinha 3 princípios básicos para fazer acupuntura em aves? O primeiro, se eu não vou causar mais estresse no animal fazendo do que benefício com a técnica. O segundo, conhecer a anatomia. É extremamente importante. Eu acho que esse acho que uma das perguntas foi essa. Como é que a gente faz para passar um ponto de um mamífero, né, que é o que a gente está mais acostumado, tem lá todos os membros bem estruturadinhos, para uma ave que a anatomia é completamente diferente. Exatamente. A gente já tem alguns mapas. Mapa de galinha. Eu sou uma colecionadora de mapa de ponto de acupuntura. Legal. Me passa depois esse mapa, por favor. Lógico. Para quem não conhece nada de acupuntura, preciso explicar. Os pontos que a gente trabalha no corpo, eles estão organizados em meridianos pelo corpo inteiro. A gente tem mais de 360 pontos. É muito ponto. Para facilitar, principalmente a organização, o aprendizado e o estudo, a gente tem esses pontos organizados em meridianos, que tem cada um o nome de um órgão. Então, a gente tem o meridiano do pulmão, passando aqui na parte medial do braço. Mesma coisa, membro torácico do cachorro, tá lá. Membro torácico da ave, no caso a asa, está lá também, passando o meridiano do pulmão. Da cobra, eu vou explicar numa próxima live. Da cobra, a gente vai falar disso no outro live. A da cobra que não tem membro, aí já é outra história, né? Exato, e é exatamente o que eu mais enchi meus professores na época da pós. Mas a cobra não tem braço, como que eu acho os pontos? Depois de fazer o TCC da pós também sobre isso, aí eu fiquei sabendo. A Luísa falou uma coisa muito interessante. Tem no Harrison um mapa muito legal, principalmente de arara. Se não me falha a memória de arara. Tem no Schoen também, é um livro de acupuntura bem famoso da arte antiga medicina moderna, da medicina antiga arte moderna. Ele também tem um mapa, tem um capítulo inteiro de acupuntura em aves. Eu lembro porque os 2 TCCs eu fiz com base nele também. E ele tem um mapa de acuponto em arara. A gente tem acupontos que a gente consegue extrapolar de mamífero e tem acupontos que são só de aves mesmo. Principalmente para ptose de asa, aquela asa que nunca volta para o lugar, sabe? E para dificuldades respiratórias. Eles estão lá retratados nesse mapa que o Harrison fez no livro do Schoen. Que legal. Eu acho bem interessante. De répteis também tem alguns, mas se a gente for falar de réptil é outra live, porque eu me empolgo muito, eu gosto muito da parte de répteis. Eu fiquei 3 anos num serpentário,
da Unesp Botucatu, que é o setor de venenos e animais peçonhentos. Então, se a gente for falar de cobra, eu nunca mais vou parar de falar, Não, porque eu vamos falar das adoro. penas. Vamos O falar meu de negócio é pena, pena. exato, A escama eu deixo para você, deixo para quem exato. gosta. Senão a Eu gente vai faço as perder o penas. horário, assim. É, Sim, exatamente. E então, a diferença basicamente de acupuntura para laser. Tem algumas respostas fisiológicas que vão acontecer com a inserção de agulha que não vão acontecer com o que não vão laser. acontecer com laser. Tá. Isso. A Luísa colocou o nome do livro do Harrison, se chama Clinical Avian Medicine. Tem os mapas Tem de acupuntura, no. tem no Eu acho Shoin que, se eu não também. me engano, dá para baixar esse livro do Harrison, viu? Gente, que ninguém me Dá. ouça. Mas, se eu não me engano, tem online Tem para. vários sites, exatamente. Dá para É, encontrar na internet esse livro, sim. Dá para levar no celular, é uma coisa que eu faço muito com os livros, né? Porque senão sim, é sim. muito livro. Ah lá, uma estagiária do É, Cevap. Oh, eu tô com saudade do Cevap. Faz muito tempo que eu saí de lá já. Mas, é. então, a esse livro do Harrison. E, basicamente, são essas as principais diferenças que eu percebo. Lígia, Tá. não dá para enfiar agulha. Tudo bem, não dá para enfiar agulha, a gente vai trabalhar com laser, a gente vai trabalhar com moxa. Eu tenho moxa aqui? Tenho. Moxa é um bastão de artemisia. Tadã! Tem várias apresentações. A gente tem moxa, cigarrete, a gente tem moxa, carvão, que é essa mais escura, que não tem fumaça, que eu gosto muito de usar em aves por motivos de fumaça. Geralmente eu prefiro ou usar num ambiente bem arejado para elas não ficarem aspirando Uhum. fumaça e tudo mais. E é excelente para cicatrização. No caso, bem melhor se a com fumaça, a moxa normal, ela é muito melhor para cicatrização porque ela tem mais concentração de artemisia. E quem faz a moxa trabalhar é justamente a erva, a artemisia que está nela. Uhum. E no caso, como eu também atendo bastante animais internados, né, em situação de internação, UTI, então por isso que eu tenho a moxa geralmente sem fumaça, a carvão. A Até concentração de porque são os artemisia é animais menor. que estão lá, né? É. Para não causar um mal-estar respiratório em todo mundo, né? Então eu também ando sempre com a moxa com e sem carvão, às vezes. Tem animal que, Legal. assim, feridas muito extensas. E outra coisa bem interessante, que também é no tema da nossa live, autobicamento. A gente chega É. com a ave. Olha, o problema é que ela está se bicando, já passou em X veterinários, ninguém resolveu. A gente tem dois problemas aí para resolver. Três, na verdade. Primeiro, consertar o manejo, né? Com certeza. Que normalmente é o nosso problema. Deve ser alguma coisa na ambientação da Algum casa. erro ali está Sim, acontecendo, desencadeou um gatilho aí que às vezes a gente não entende, mas que para o bicho faz total sentido. E a gente precisa exatamente. identificar isso. É muito. Exato. Isso eu acho que é o maior desafio do autobicamento. A gente realmente Exato. descobrir ali. A gente precisa muito da ajuda do tutor para fazer isso. Sem ele, a gente não vai conseguir descobrir realmente qual foi o gatilho que Exatamente. disparou ali, Sim. E né? também, nesse item, também incluo descartar as outras Ah, sim. possibilidades. Às vezes não é comportamental o autobicamento. Ela pode estar se autobicando por clamídia, ela pode estar se autobicando porque o tutor fuma na cara dela, ela pode estar se bicando por vários motivos. Ácaros pode estar se bicando por ácaros. Tem vários motivos para um animal se bicar. Não necessariamente é só estresse ou é só comportamental. Então, excluir as outras causas, consertar o manejo, cicatrizar o buraco que ele já deixou, né? E daí impedir que ele se bique novamente. Aí entra a parte realmente de modular o comportamento. E a gente consegue, com a acupuntura, trabalhar pelo menos em duas dessas frentes. Melhorar a parte da compulsão por se bicar, que pode ter sido desenvolvida aí já. E cicatrizar. Cicatrizar é onde entra a moxa. Cicatrizar é onde entra o laser também. Maravilhoso. Cicatrizar é onde entra a acupuntura. Lembra que eu falei que onde eu coloco a agulha, aumenta a circulação sanguínea daquela região? Porque o organismo sabe que tem um corpo estranho ali e vai atacar tudo. Se aumenta a circulação sanguínea, melhora o aporte de nutrientes naquela região. Com isso, cicatriza melhor. E me Cicatriza mais fala uma rápido. coisa. A gente consegue associar as duas coisas? Eu posso fazer o Lógico. laser e a acupuntura? Com certeza, pode Posso. sim. E Outra qual coisa é a muito legal. frequência que eu tenho que fazer isso? Olha, depende muito de cada paciente. É uma coisa que eu sempre explico para todo tutor na primeira sessão. Depende muito, muito de cada paciente, de cada evolução. Uhum. Geralmente, eu vejo meus pacientes uma vez por semana. Mas a gente vai vendo como aquele animal responde. Eu percebo muito em caso de dor. A liberação da endorfina que acontece por causa da inserção das Uhum. agulhas na acupuntura, ela geralmente dura de 3 a 10 dias após a sessão.
Tem animal que no dia seguinte eu preciso fazer outra sessão, porque ele está com muita dor. Aquela endorfina que liberou na sessão não foi suficiente, acabou precisando de mais. Vamos fazer outra sessão. Tem animal que eu faço acupuntura todo dia, até controlar a dor. Por causa da liberação É aí que de a gente endorfina. volta no ponto de que é um indivíduo. A gente tem a Exatamente. regra, mas a gente tem que realmente prestar atenção no indivíduo. Exatamente. Então, tem animal que ele vai ficar muito bem fazendo uma sessão por semana. Tem animal que você vai ver que ele ficou perfeito durante 3 dias, depois, pum, caiu de novo. Aí é um animal que eu vou ver 2 vezes por semana. É um tratamento Tá. bem individualizado, por isso que ele é super interessante nesse ponto. A gente vai observando a resposta de cada indivíduo. Eu acho que. Diga, te interrompi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Depois eu já vou emendar uma outra pergunta que acho que tem Tá tudo a ótimo. ver com isso. Vamos lá. Tem coelhos que com discopatia, que a gente faz acupuntura, ele fica maravilhoso na primeira sessão. Silvestres geralmente respondem à acupuntura muito mais rápido que cães e gatos, que respondem muito mais rápido que humanos. Olha só, né? Olha só. Isso a gente vem observando da experiência, não só minha, mas vários outros colegas que trabalham com acupuntura em silvestres contam a mesma coisa, que, nossa, fiz uma sessão e já respondeu. É incrível, né? É mágica, né? Aí a acupuntura vira parece mágica. Exato. Quando eu começo a falar de endorfina, serotonina, não sei o que lá, e estamina, daí a pessoa percebe que não é mágica, fica até meio assim, tipo, como assim não é mágica, né? Achei que era mágica, poxa. Continue acreditando na mágica, ela é muito importante, mas tem vários neurotransmissores, hormônios e tudo mais por trás também. Aí a gente vai vendo a resposta de cada indivíduo e vai vendo como vai ficando. Ah, outra coisa muito boa para cicatrização, ozônio. Ozonioterapia ozônio é maravilhoso. também. Maravilhoso. Exato. Excelente para a parte de cicatrização, para alívio de dor também. E dá para usar em silvestres perfeitamente também. Só precisa realmente daqueles 3 pontos que eu falei. Conhecer bem. Primeiro, avaliar o estresse. Segundo, conhecer a anatomia. Terceiro, conhecer a técnica. E nesse ponto, vale juntar várias cabeças. Ah, Lígia, eu só entendo de acupuntura, mas eu não entendo anatomia de silvestres. Chama o clínico de silvestres, chama o cirurgião. Vamos trabalhar junto, né? A gente precisa trabalhar junto. Exato. Tenho sorte de ser clínica de silvestres e acupunturista. Você já consegue juntar você com você mesma. Eu vou caçando um braço aqui, um braço ali. Mas, por exemplo, eu não sou ozonioterapeuta. Eu vou chamar a equipe de ozonioterapia da clínica que eu atendo, a Flor de Lótus. Beijo, eu sei que você está assistindo. E eles vamos pensar juntos. Ó, a gente pode entrar com ozônio aqui, a gente pode fazer ozônio. Eu tinha um paciente galo que ele vivia pelado, ele meteu em várias brigas junto com os outros galos do recinto dele, e ele fez bagging. Inclusive, é um colega nosso que atua aí em Campinas, o Rafael Tradi, que também é bem conhecido nessa área de ozonioterapia e laser em silvestre. Ele é muito querido, vocês precisam se conhecer, eu vou apresentá-los. E, inclusive, o Rafa estava dando o curso, e eu, tipo, eu posso levar um paciente meu, que é um galo, que está precisando fazer ozônio? Traga! Lá fui eu com um galo de 4,5 kg pro curso dele embaixo do braço. A gente realmente... Só a gente mesmo, né? Faria a mesma coisa. Aí a gente colocou um saco plástico ao redor deste galo, fechou bem a cabeça, porque o ozônio faz mal se você aspirar ele. Então não cheire o ozônio, tá? Não é legal. Então, ele tem um cheiro forte, não é um cheiro agradável. Exato, já é para avisar, do tipo, nossa, não cheira isso aqui não, que é problema. O ozônio, ele acaba tendo problema com o nosso surfactante. Então, o nosso brônquio, que era para estar assim, pegando ar e tal, colapsa. Ele acaba colapsando, Exato. Mas é uma concentração muito maior que a gente trabalha. Então, não é para acontecer esse tipo de coisa numa sessão normal. Exatamente. E aí, Lígia, deixa eu te perguntar. Teve uma pergunta aqui falando se existe contraindicação para acupuntura. Existe algum animal que a gente não pode usar? Ou existe, enfim, alguma doença que a gente não pode usar? Olha, a frequência? O que você me fala? Pensando só em aves ou em todos eles? Em todos eles. O que normalmente a gente aprende como contraindicado na acupuntura. Tem alguns pontos que a gente não faz em gestantes, porque eles estimulam a motilidade do útero, então pode acabar induzindo um parto meio cedo, né? Então, alguns pontos em gestantes a gente não trabalha. Lígia, eu tenho uma ave que está com retenção de ovo. Aí a gente vai trabalhar esses pontos, porque a gente quer que o ovo seja botado. Demais. Exato. Então, por isso, nesses animais, a gente vai fazer. Então, é uma coisa que é contraindicada, mas depende da sua situação.
Muita gente também fala Eu sobre acho que não. aí não seria a acupuntura em si, né? Seria É, algum ponto que é exato, contraindicado naquele paciente, mas não que a exato. acupuntura seja contraindicada em... Exatamente. E muita gente fala também da situação acupuntura versus sinomose na fase aguda. Não é algo que eu Ah, costumo pegar, não é algo muito frequente, mas já tem algumas pessoas quebrando esse tabu também, com estudos, com pesquisa, justamente provando que pode ser benéfico. Não é uma coisa que acontece muito, como eu sou clínica de silvestres, não chega tanto caso de sinomose, assim, mesmo também acometendo alguns animais silvestres. Mas não, na fase aguda, para fazer acupuntura, não é muito comum. Espécies, eu sempre vou bater na tecla da anatomia. Toda vez. é a base, Porque né? Não tem jeito. exatamente, porque, por exemplo, pericárdio 6 é um ponto bem comum que a gente tem aqui no meio do nosso bracinho. É a medida aqui dos nossos 4 dedinhos, aqui da prega do pulso até o meio do braço, espaço radiúna. Por que eu tô contando isso para vocês? Ele é um ponto muito bom para êmese. Então, às vezes a gente tem aquele papagaio que fica regurgitando porque pareou com a tutora, né? Aquele Olha, que fica lá, tipo, vê a tutora, regurgita porque acha que a tutora é o amor da vida dela, ele tem que alimentá-la. Lá, vai lá. e aí a gente tem É, que esticar a asa para fazer esse ponto, como é que faz? a gente tem que esticar a asa para fazer esse ponto e tomar muito cuidado para não acertar a veia. Sim. Por causa da anatomia. Então, a gente precisa extrapolar, quando for extrapolar alguns pontos de mamífero para ave, tomar muito cuidado com o que você está agulhando. A gente tem um meridiano inteiro, vasoconcepção, que passa bem aqui no meio do nosso corpinho. Na ave, que tem um abdômen no caso, né? Celoma, né? Enfim. Uhum. Com uma pele finíssima, que os órgãos já estão logo ali. Eu vou botar uma agulha daquele tamanho que eu mostrei, 20/15? Eu não vou. Jamais. Eu vou trabalhar com moxa, eu vou trabalhar com laser. Muito bom para Entendi. retenção. No caso, essa ave está com ovo retido. Eu posso fazer moxa na barriguinha dela, justamente para estimular esse meridiano da vasoconcepção, para ajudar a relaxar a musculatura e pum, sair o ovo. Outro ponto muito bom fica aqui no alto da cabeça, o VG20, muita gente conhece ele, justamente para relaxar essa musculatura e fazer esse ovo sair. Adianta se o ovo estiver torto? Não. Então ainda vai ter que ter toda a parte do clínico de silvestres aí, radiografando, vendo se esse ovo tem viabilidade de sair. A gente Uhum. só vai melhorar a parte O animal do tem nervo. estrutura, né? Se tem É, musculatura para pôr esse ovo, se tem cálcio exato, para botar esse ovo, senão não adianta a exato. gente Senão estimular. não adianta ponto de acupuntura. Isso é muito importante, que eu sempre friso muito quando eu falo de acupuntura em silvestres. Integração. Não é tipo, larga tudo e vai só Total. acupuntura. Não, tem que trabalhar com Total. integração com os outros especialistas, com os outros setores. Não é só, vou Uhum. fazer acupuntura em tudo daqui para frente, não vou mais usar uma ocitocina, nada. Calma, cada caso é um caso. Nunca mais fazer cirurgia de ovo, não. Tem ovo que realmente não passa, não adianta fazer só acupuntura. Tem que fazer mais É, coisa. é. O Lucas lembrou a terceira, no caso, situação que pode ser vista como contraindicação de acupuntura. A neoplasia. Por quê? Depende muito. Tudo depende. Não existe nada que assim, jamais faria acupuntura, né? Então, depende. Por quê? O tecido neoplásico, ele também se alimenta de nutrientes. Então, eu dificilmente vou estimular, por exemplo, tem um nódulo aqui, eu vou pôr agulha em cima. Não. Eu vou fazer moxa em cima. Não. Eu vou fazer laser em cima. Não. Mas eu tenho um nódulo aqui e eu tenho uma escara de decúbito aqui. Aqui eu vou fazer laser, aqui eu vou fazer moxa, aqui eu vou trabalhar outras técnicas. Em casos de neoplasia, uma coisa que a gente usa muito, é um homeopático, que a gente usa muito na acupuntura, é o viscum album. Ele é um extrato de uma planta, o azevinho, popularmente conhecido como azevinho, e ele tem propriedades antitumorais. Ele ajuda a melhorar a Uhum. imunidade do hospedeiro enquanto ele combate a célula cancerígena. Não qualquer célula de repetição rápida, como a quimioterapia faria. É só a cancerígena. E com isso a gente consegue aumentar o tempo entre o surgimento de metástases em vários casos, de vários pacientes. Eu usei, inclusive, em uma arara que tinha um carcinoma de células escamosas no tecido da cloaca. Ele quase saindo já na área externa da cloaca. Ela viveu bem por 1 ano e meio, e esse é um pôster que eu tenho que sentar e digitar faz 5 anos já. Nossa, E tem que ela publicar. tenho, e eu sempre esqueço assim, nossa, eu tenho que mandar o trabalho da Yaya. Sempre esqueço. A gente entrou com homeopatia também, conversei com a Marta do Ambulatório de Aves da USP. Nossa, é um anjo. Ah, bonito, né? Fiz estágio com ela no 5º ano, e ela tem a ajuda do professor Nilson ali, né? Que sempre vai no ambulatório de Uhum. aves também. Aí eu olhei aquela cloaca, tipo, olha, não vai dar para tirar isso aqui. Tá muito aderida. A massa estava muito aderida na cloaca.
E eu, gente, não vai dar para extrair. O que eu vou fazer aqui? Acupuntura, vamos entrar com visco, vamos entrar com homeopatia. Ela ficou muito bem por 1 ano e meio. O volume reduziu, realmente. E ela teve mais um. Ela tinha parado de comer. Ela veio parar na clínica, não porque, olha, o tutor chegou porque tem uma massa na cloaca. Não. Ela tá defecando sangue, a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Aí que eu fui fazer a anamnese, examinar direitinho, vi que, olha, se não tem uma massa aqui de um tecido friável nessa cloaca. Aí coletei material, mandei pro histopato, pro citopato. Olha, se não um carcinoma de células escamosas. Então, tem que trabalhar com integração. Isso é muito importante, exatamente. Você falou da homeopatia, né? Eu acho que muita gente tem dúvida a diferença entre homeopatia e floral. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, que assim, as pessoas acham que é tudo igual. Tá tudo ali no mesmo saco, né? Eu acho que são duas escolas diferentes. Você me corrige se eu estiver errada. São duas escolas diferentes, são duas. Enfim, acho que a aplicabilidade, a gente pode usar os dois. Eu não sei se você pensa mesmo ou não, mas eu desde criança, minha mãe me tratou com homeopatia. Os meus pais também. Então eu gosto muito disso também. Eu tenho algumas formulações que eu também gosto de passar para paciente, para aumento de imunidade, enfim, para estresse. E funciona muito. Eu acho que também a gente perde aí um pouco desse misticismo que não é. E queria que você falasse, então, teve uma pessoa que perguntou o que é um floral? Exatamente. O floral, ele é uma maneira de você tratar energeticamente um indivíduo e ele tem alguma similaridade com a homeopatia, por quê? Na homeopatia, você não tem mais a matéria física. Quando vem lá no seu homeopático, por exemplo, Beladona 6CH, não tem mais beladona lá dentro, porque a beladona é tóxica também. Então, que bom que não tem beladona. Mas aquele frasco, aquela substância foi diluída e dinamizada várias vezes, até que só sobre realmente não mais a porção física da beladona, mas a essência da beladona ali dentro. O floral, ele é similar nesse ponto. O professor Bach, que descobriu os florais de Bach, que são a linha de florais mais conhecida, ele se baseava muito nos estudos do Hahnemann, que desenvolveu toda a homeopatia. Então, olha, eu não sabia. Tem uma similaridade aí, há uma parceria nesse ponto, eles se conversavam bastante. No caso do floral, o que tem naquele pote, basicamente? Não é mais o pedaço da planta, é basicamente lá na Inglaterra, no Instituto Bach, eles fazem todo um processo para banhar cada planta durante 12 horas no sol, se for o método de extração mais simples, ou se for uma outra parte da planta que não seja flor ou folha, se for no lye, é o casco, é a casca do carvalho. Aí essa planta vai ser cozida realmente, mas segundo alguns métodos próprios que o Dr. Bach desenvolveu lá em 1920, são replicados até hoje. Essa água que cozinhou a planta, ou essa água que ficou banhando a planta no sol, esse é a tintura mãe. E aí ele é adicionado com o brain. Isso é a tintura mãe. É a partir daí que saem os outros frascos que são vendidos para farmácias. E a partir daí que sai depois o nosso floral. Então, não tem mais a parte física da planta. Isso tem em comum com a homeopatia. No entanto, a homeopatia, ela trata toda uma gama de situações de dor de barriga, a envenenamento, a emoções também. Enquanto que o floral, ele trabalha principalmente com emoções. Principalmente. Por isso eu acho que eles ajudam bastante nossos pacientes com automutilação. Se a gente chegou na causa raiz, olha, ele está fazendo esse bicamento porque mudou a rotina da casa e o jeito que ele encontrou para tentar achar normalidade é arrancando as penas do peito, a gente vai entrar com floral para essa alteração, justamente para ele poder se adaptar às mudanças daquele ambiente, da mudança que teve. Às vezes é coisa simples, tipo, o tutor viajou 15 dias, depois voltou, o animal está se arrancando inteiro. Então, coisas muito simples às vezes. Então, a gente consegue trabalhar nessa parte com florais também. E acho que aí falando das aves, que tem realmente essa capacidade cognitiva, né? Diferente de um cachorro que às vezes não tem muita noção do tempo, ou simplesmente fica feliz porque viu o dono de novo, a ave ela tem um comportamento diferente. A gente precisa entender a espécie que a gente está trabalhando. A ave é muito generalista falar, a gente tem aí, enfim, muitas diferenças dentro das aves, mas os psitacídeos, que são geralmente mantidos como pet,
apresentam esse comportamento por frustração, por realmente entenderem que a rotina mudou, que tem algo que está acontecendo que ele não está de acordo, digamos assim. E as espécies que têm maior capacidade cognitiva são geralmente as espécies que apresentam com mais frequência esse autobicamento. Eu atualmente estou Exatamente. tratando um papagaio do Congo, que está com Olha autobicamento. aí. Oh, meu Mas Deus. e E aí, porque como ele é tem que uma tá? capacidade cognitiva muito grande, né? Ele, na Papagaio verdade, do ele fica Congo. no viveiro e a gente fez uma reforma no viveiro e ele não gostou. Oh, meu Deus. E Então, aí? Vamos entrar com e floral pra aí, ele. Então, exatamente. sim. Eu preciso entrar com floral, até vou te perguntar agora, né? Vamos entrar nesse caso. Ele fica no Sim, viveiro com outros tudo, 30, né? outras 30 aves. Olha que Como eu legal. faço para medicar esse bicho? Então, o legal do floral é que ele não vai atuar. É tipo, ai, esse aqui só o fulaninho pode tomar. Se os todos tomarem, vai dar errado. Não, não. O floral, ele trabalha energeticamente. E ele também tem esse princípio da similaridade que o Hahnemann observou na homeopatia, porque o Bach se inspirava nas Uhum. ideias do Hahnemann. Então, quem vai ser afetado por aquele floral que você está botando na água? O indivíduo que está precisando E se dele. identificar com aquilo. Entendi. Exatamente. Então, os 30 podem beber da mesma água e só vai ser alterado quem realmente está precisando se adaptar melhor a mudanças, se for um floral para melhorar a adaptabilidade a mudanças. Então, às vezes tem uma gaiola com 2 periquitinhos, um está se bicando, o outro não. A gente costuma colocar o floral na água para não causar estresse naquele animal e ele vai Uhum. beber a água, os dois vão beber a água e nada vai acontecer. É interessante observar se ele não para de beber água. Tem ave que é muito mais esperta do que a gente. E aí percebe, nossa, que gosto estranho, não vou beber isso. E acontece muito com medicamentos na É, água para aves, né? acontece. Então Nossa, com tem que observar. suplementação. Esse é um dos motivos que eu não gosto de fazer suplementação na água, porque os animais deixam de tomar, muda a cor às vezes, o bicho enxerga a cor aí deixa de tomar. Então a Exato, gente tem que prestar atenção nisso também. exato. Aí eu tenho um truque. Geralmente dá certo. Só teve um animal até hoje que descobriu mesmo com o truque. Ele era muito esperto. Era o agapornis excelente, ele é muito esperto mesmo. Ai, amo agapornis. Então, tinha que ser um agapornis. O que eu faço? O floral, ele já o brand dele, a tintura mãe dele já é feita com brand, que é basicamente conhaque. Então já tem aquele cheirão de Uhum. álcool, que já é meio demais para uma ave, né? Quando você faz o frasco, geralmente o terapeuta floral já vai mandar fazer no mínimo de brand Sim. possível. Exato, o mínimo que der. Ainda assim, você vai abrir o frasco e vai vir um cheirão de álcool. O que eu faço? Esquenta um pouquinho de água, tipo, pouquinha mesmo, e aí pinga na água quente, espera de manhã. Espera esfriar lá para tarde, o álcool vai ter evaporado, você põe no bebedouro do animal. Sem o cheiro do álcool, quem sabe ele toma melhor. Sim. Legal. Ó, uma pergunta aqui. O floral utilizado em aves é o mesmo para gatos e cachorros? É o mesmo, porque quando o Bach concebeu a ideia dos florais, ele é para tratar qualquer indivíduo. A gente usa o mesmo floral, as mesmas 38 essências e combinações delas para cães, gatos, plantas, peixes, gente, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo mesmo. Uhum. Você pode deixar o álcool evaporar também, exato. Geralmente Legal. esquentando é mais rápido. Por isso que eu Nossa, eu pingo amei numa essa dica, colher. Lígia. Muito boa, né? Muito. Ó, Então, tem algum ponto e o floral para ajudar em caso de estase de papo, estase de imúvio? tem alguns pontos. Eu sugiro procurar o acupunturista para desenvolver um plano de tratamento para esse animal. Mas tem alguns pontos, sim. Alguns pontos que trabalham justamente essa parte de motilidade do trato gastrointestinal vão acabar estimulando também a estase do papo. E o mais Ó, uma interessante, pergunta, outra diga. pergunta interessante aqui, Ah, hein? Eu já vi diga. em silvestre, eu já vi em tigre, mas vamos ver a sua Aham. resposta. Você trabalha com ouro na acupuntura? Sim, também. O ouro, ele trabalha como se fosse eu colocar uma agulha, mas eu não tirar depois de 20 minutos. Fica lá Eu deixar estimulando, lá. né? É muito bom quando é um animal muito estressado. Por exemplo, aquele exemplo da ema que eu usei. Ah, Lígia, tem uma ema aqui que não vai deixar manejar. Vamos esperar alguém ter que anestesiar a ema, então vamos anestesiar a Sim, ema. Já que já vai ter que anestesiar uma vez, não uma vez toda semana, só uma vez. Coloco os implantes de ouro, eles são minúsculos, eles passam dentro de uma agulha 4012. Eles são feitos por um ourives, bem pequenininhos mesmo, e eu coloco eles no ponto de acupuntura. E ele vai passar 5 anos estimulando ali. Depois de 5 anos, nada acontece, ele só vai encapsular, não precisa tirar depois nem nada. Mas ele é muito legal. bom para animais que são muito estressados. Tipo, Lígia, não tem como eu manejar, toda semana eu vou fazer acupuntura nessa ema, por exemplo.
implantes de ouro são uma saída. Ou então um gato muito bravo, um tigre, um Então babuíno. esse caso que eu vi era um tigre. Exato. Acho que ele tinha alguma discopatia, Aham. alguma. Agora eu não me lembro muito, foi um artigo que eu li, e aí fizeram um implante de ouro, já anestesiaram, acho que para fazer a tomo, Sim, já e aproveita. aproveitaram o gancho, tinha uma acupunturista lá e fez os implantes e deu muito certo, muito certo. Isso é muito bom. A Luísa estava contando também dos animais de zoológico. É muito comum, principalmente nossos animais de Ah, voz que sim. estão ficando já geriátricos, né? É muito interessante você trazer esse estímulo do alívio da dor ou da modulação de comportamento. Ó, o Zoológico de São Paulo tem vários animais que têm implantes de ouro. O Zoo de Sorocaba, eu lembro que o urso de óculos tinha implantes de ouro, justamente para dor, para discopatia. Tem um zoológico em Portugal que eles têm um tigre que ele tinha problemas neurológicos e a gente, meu professor, não fui eu, implantou alguns pontos justamente na cabeça para controlar essa parte neurológica, estimular a Olha, oxigenação do cérebro. E ele não voltou 100% ao normal, mas ele ficou muito bem. Aí a que Luísa legal. contando, ó, urso, gato palheiro, cateto, também. Viu o Mão Pelado, ó, a Maria contando que no Mão Pelado e foi ótimo também. E não tem problema ter esse estímulo contínuo, Nicole. A intenção é essa, ter esse estímulo continuamente naquele ponto, justamente para modular aquele comportamento, para fazer o neuroestímulo daquela região, e aí com isso a gente ajudar aquele animal. Então não tem problema, não. Muito legal. Exato, Nossa, eu então sou ouro é fã. muito bom. É Né? É muito muito bom, legal. né? Alguma indicação de acupunturista em BH? A Márcia Valéria, que é basicamente, acho que uma das precursoras da acupuntura de Silvestres no Brasil, ela mora em BH, se não me falha a memória. Procura por Márcia Vamos Valéria lá. Riso, tem vários trabalhos muito legais dela. Eu lembro do nome dela, porque um dos primeiros artigos que eu achei para o meu TCC lá na faculdade foi dela usando Foi dela. acupuntura no jabuti. E eu fiquei, Que legal. jabuti, tipo, Jabuti tem casco, né? né? Como é Jabuti que tem faz? casco. A Luísa contou que tem o Durval também em Belo Horizonte, também é um outro nome muito famoso na acupuntura de Silvestres. Então, tem sim. O BH tá bem servido de acupunturista de Silvestres também. Com Bom. certeza. Sim. Tem A que de espalhar. Eu acho Uberlândia, que em é. todo cantinho vai acabar aparecendo alguém Verdade. para dar uma Sim. ajuda, né? Vamos Corrigindo ver se tem a mais. Márcia Valéria de Uberlândia, mas não, os artigos dela são muito bons. Eu lembro que eu li assim, gente, quando eu finalmente conheci ela, eu fiquei, eu leio seus trabalhos, sabe? Ficou assim, Sou fã. eu estudei para os seus trabalhos, tipo, nossa. Ai, Ó, gente, Mariana pergunta aqui dos Malaco também. florais. Diga. Fala melhor como é feita a escolha dos florais, porque eles são ligados a sentimentos e emoções. A anamnese tem que ser bem detalhada, né? Sim, a anamnese é bem mais precisa do que qualquer coisa que a gente aprendeu na faculdade, na semiologia. É mais profunda. É de como é que era o manejo, não é uma consulta rápida, geralmente a consulta de floral ela é bem mais profunda. Então você tem que investigar bastante como é que é a rotina do animal, se mudou alguma coisa, quando começou esse comportamento. Uma coisa muito interessante que eu também tenho associado na parte de terapia floral, na clínica onde eu atendo, a Flor de Lótus, aqui em São Paulo, a gente tem um ambulatório de terapias integradas, onde a gente trabalha reiki, floral de Bach e Theta Healing no mesmo paciente, no mesmo animal e no mesmo humano também, em dupla. E muitas Aham. coisas eu pensava de uma maneira, tipo, eu tinha entendido que aquele animal estava mostrando aquele comportamento, por exemplo, ficar latindo quando o dono sai de casa. Ele tinha entendido que aquele animal manifestava aquele comportamento por uma razão X. E aí no Theta Healing, o Theta Healing é uma terapia de comunicação. E aí no Theta Uhum. Healing, quando a terapeuta de Theta Healing começa a conversar com aquele animal, a gente descobre que era outra coisa totalmente diferente. E eu lá riscando o receituário, rasgando, fazendo o outro. Porque com É. o Theta Healing associado, a gente consegue literalmente conversar com o animal, entender os motivos dele. Então é uma outra terapia muito interessante que ajuda bastante. Tem gente que usa radiestesia para escolher os florais. Também é uma ótima possibilidade. Você usando um pêndulo, você vai passando pelos florais e ele vai indicando qual que é o mais adequado. Ou pela própria lógica mesmo. Olha, ele começou com isso quando quando o tutor viajou. Com certeza está pela mudança de comportamento. Chegou quando chegou o irmãozinho novo na casa. É alteração de comportamento por causa da mudança de rotina e pela dominância também. A gente tem florais para essas emoções. Então, Legal. também dá para funcionar. A Maria Ó, o perguntou floral também quente. se o cloral Afeta o quente... mecanismo Não, de ação?
Não altera. Isso é muito bom, né? Tanto eu quanto a Muito. Luísa, a gente estudou essa parte de florais junto com o Bach Institute. Aqui em Campinas, inclusive, ele costuma oferecer cursos com frequência. Acho que a Luísa Que já fez legal. os 3 módulos e já fez o complementar de animais. Eu ainda estou no módulo 1, mas a gente termina os 3 módulos um dia. E é muito interessante porque é o próprio conhecimento do Bach Institute da Inglaterra trazido aqui para o Uhum. Brasil. E depois dos 3 módulos, a gente tem a carteirinha de terapeuta floral oficial do Bach Institute. Ai, gente, eu Então, vou chegar lá também. né? Eu Achei sou incrível. apaixonada, A Luísa indica eu pra sou caramba muito também. fã. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Isso, Eu acho que a gente tem que lançar mão de tudo, né? É, exatamente. E o que a e gente é não sempre souber, a muito gente massa. pergunta para os amigos também, não tem problema. Se não der nessa vida para saber tudo, a gente tem o contato das pessoas. Aliás, tinham falado aqui, a Mariana Malaco também atende em BH e ela é muito boa com animais silvestres, acupuntura também. Então fica a dica também. Eu vi várias pessoas comentando, nossa, esqueci a Mariana, é verdade. Mariana Malaco no BH também manja bastante de silvestres e acupuntura. E qualquer coisa também a gente consegue dar uma assessoria à distância. Tipo, me explica o caso, eu falo com o Eu vou, acupunturista. depois que acabar, eu vou Exato. conversar com você sobre esse papagaio para a gente trocar uma ideia. Sim. Ó, tem mais uma pergunta, e aí eu acho que o nosso tempo, gente, acho que daqui a pouco ele vai começar a fazer a contagem aqui. Não, que triste! Tem limite de tempo. Eu achei que ia poder Tem conversar a uma noite hora, tem inteira. uma... Algum pode Chateada. causar dependência? Tem algum floral que Não, pode causar dependência? Não, né? nenhum floral causa dependência, ainda bem. Mas a gente consegue ir modulando. Ai, As gente, 30 emoções. segundos. Falei. Ó, vamos fazer o Gente, seguinte, eu vamos eu dar vou tchau. fechar aqui, que senão eu não vou conseguir salvar. A gente volta para se despedir, tá? Boa, vai lá. Aguentem aí que a gente Até daqui a volta, senão eu não pouco. vou conseguir salvar. Peraí. Espera só mais um pouquinho, gente. Ah, eu acho que ele vai encerrar. Como que eu faço? Ixi, acho que Ele não vou faz conseguir tudo salvar. e cai a gente, né? Ó, eu vou Passou tentar salvar, rápido. mas ele não vai me deixar. Ó,